Buscando vigor, germinação, garantia de procedência e também segurança para a sua lavoura? Há quase 25 anos presente nas lavouras de todo o Brasil, a Monsoy vem construindo a sua história ao lado do agricultor. A Monsoy possui expertise em melhoramento genético e o produtor confere o diferencial desse investimento nos resultados safra após safra. Além disso, o portfólio da marca vem mostrando estabilidade produtiva e recebendo prêmios todos os anos. Eu sou Juliana Camargo e convido você a entender mais sobre os cultivares apresentados pela Monsoy. E para isso, a gente recebe Vinícius Jacopini, que é líder de projetos para a soja no Brasil da Monsoy, e também Everton Voyan, que é o representante de licenciamento da Monsoy para o Rio Grande do Sul e também para Santa Catarina. Muito obrigada pela presença de vocês. E Vinícius, eu começo contigo, entendendo um pouco mais como a Monsoy aí, que trouxe diversas variedades para ajudar a alavancar a produtividade de soja no Brasil. É um processo que envolve muita pesquisa e muitas pessoas, né? Como é que funciona? Olá, Juliana, telespectadores. Realmente é muito bom termos a oportunidade de falar sobre esse tema que tem tudo a ver com o agricultor, com o sojicultor. Porque aquele cultivar que ele escolhe, que ele pesquisa, que ele tem confiança, ele tem que vir através desse programa que você estava comentando, né? Então, pensando na Monsoy, como que a Monsoy trabalha para poder ofertar esse tipo de cultivar, esse tipo de produto para o agricultor? Então, pensando um pouco na marca, onde traz alguns pilares que é inovação em tecnologia, foco na necessidade do agricultor, são esses pilares que nos estabelecem os focos de trabalho. Então hoje a Monsoy conta com um programa de melhoramento genético que é muito abrangente, ele está no Brasil todo, nas regiões produtoras de soja. Nós temos 7 programas de melhoramento genético. Então nós conseguimos, através de cada programa de melhoramento genético desse, para aquela região que ele está alocada, trazer cultivares que sejam adaptados, que tenham características importantes para aquela região. Então nós fazemos realmente uma coisa customizada, regionalizado e também pensando na necessidade do agricultor. Ele tem uma necessidade de uma resistência a determinada doença, por exemplo, mais para o sul, fitóftora, no cerrado, nematóide, esses programas têm esse objetivo. Além disso, quando eu falo do programa de melhoramento genético, mas nós temos a nossa base própria de genética. Então a Monsoy hoje, ela tem uma base de banco genético muito vasta, onde dá autossuficiência para a Monsoy desenvolver seus produtos, trazer os cultivares, usando linhagens que vão trazer ou conferir as características que são necessárias para o agricultor. Potencial produtivo, estabilidade, adaptabilidade, resistência a doenças. Então, esse banco robusto, genético, nos permite isso daí também. Outro ponto que é muito importante é a tecnologia que é investida nisso. Então, nós temos inteligência artificial, nós trabalhamos com predição. Então, nós temos o melhorista que está ali, liderando aquele programa de melhoramento genético em determinada região, só que nós temos hoje ferramentas que auxiliam esse melhorista a ter uma decisão mais assertiva. Então, se ele está procurando determinada característica específica, através do nosso banco de predição e inteligência artificial, ele consegue ser direcionado numa base genética que às vezes nós estamos falando mais de 1.000, 5.000 linhagens. Quais seriam as linhagens mais indicadas para ele conseguir chegar mais rápido e com maior qualidade e assertividade naquela característica que ele está procurando? E com todas essas ferramentas, todas essas pessoas envolvidas, do laboratório até o campo, qual que é o tempo médio no desenvolvimento e lançamento de um cultivar? Quando nós falamos em tempo médio para desenvolver um cultivar, só resgatando um pouco de como trabalhávamos no passado, na época do melhoramento convencional, que não tínhamos a possibilidade de todas essas tecnologias, seguramente nós levaríamos mais de 10, 12 anos para trazer um cultivar que atendesse às necessidades e trouxesse características desejáveis para o agricultor. Hoje nós estamos num período menor que 10 anos, muitas vezes chegando
em 7, 6 anos para o estabelecimento de um cultivar e com certeza ainda temos um caminho de evolução que provavelmente nos possibilitará no futuro a reduzir um pouco mais esse tempo. E Everton, diante desse portfólio diversificado, como é que a Monsoy apresenta esses cultivares para o produtor rural? Como é que ele escolhe? Olá, Juliana. Olá, Jacopini, espectadores. Uma boa questão. Na verdade, o agricultor hoje dificilmente planta uma só variedade, né? Um só cultivar. Então, o nosso trabalho com o Monsoy, primeiro ponto, como o Jacopini comentou, a gente trabalha desenvolvimento das cultivares para vários ambientes de produção, várias situações de doenças, né? Situações de manejo do agricultor. Então, no primeiro momento, nós checarmos, conferirmos com esse agricultor, conversarmos com ele, levantarmos o máximo de informações para a gente recomendar a variedade a cultivar correta. E isso vai demandar, então, de análise de solo, manejo que ele trabalha com aplicação de produtos químicos, a própria questão de fertilidade, o histórico das áreas, né? E com essa base de informação, nós podemos recomendar uma ou mais cultivares que seria interessante para a produção dele. E com base também nessas informações, a gente vai aí levar a outro ponto que eu acho que tão importante quanto é o desenvolvimento de uma nova variedade, é o correto posicionamento dela, né? O que é o posicionamento? É com base na agricultura que aquele produtor está praticando, nós vamos recomendar uma época de plantio, uma determinada população de plantas por hectare, que pode dar maior ou menor incremento, dependendo da fertilidade, manejo, possibilidade de regiões mais com estiagem, ou usando um pivô, por exemplo, irrigação, né? Então, o posicionamento da variedade é muito importante. E isso nos dá a certeza, ou pelo menos uma boa garantia, de que feito o correto posicionamento em época de plantio, em população, nos manejos, né, dentro do clima ocorrendo bem, ele vai ter altos tetos de produtividade. E essa indicação se repete safra após safra? Qual que é a vida útil desse cultivar indicado para esse produtor nesse hectare? Da mesma forma que o Jacopini comentou, hoje as cultivares estão mudando bastante rapidamente o ciclo de vida delas, né? Então estão abreviando o ciclo de produto dessas cultivares. Cada ano o agricultor tem acesso a uma gama maior de cultivares e ele tem que optar. E como é que ele faz isso? Testando. Ele já trabalha, já semeia aquela cultivar que ele vem ao longo dos anos trazendo resultado para ele, né? E vai testando as novas cultivares. À medida que a nova variedade vai se encaixando, entregando mais resultados, ele começa aos poucos a substituir. É um processo que, na verdade, não é muito lento, ele é bastante rápido, é muito dinâmico, né? Visto que o agricultor ele trabalha em média, às vezes, com 5, 6 cultivares, né, numa área de produção. Então, a análise de dados ela é muito rica. Ele usando hoje a agricultura digital, como o FieldView, por exemplo, ele consegue mapear todos os dados, né, em termos de produtividade e trazer grandes benefícios com isso, né, que é a leitura da informação e que decisões que ele vai tomar. E a partir disso, então, essa renovação de portfólio é muito rápido, né? O agricultor acaba, na prática, fazendo esse trabalho e nossa função como representante de licenciamento é justamente, além da parte comercial, é nos darmos esse apoio, né, técnico, orientarmos ele no sentido de melhor posicionamento das variedades e, da mesma forma, orientar os nossos parceiros, que são os multiplicadores, produtores de sementes e suas equipes de vendas, né, da mesma forma que os assistentes de campos Monsoy, têm que levar a informação para o agricultor nesse sentido, de posicionar corretamente as variedades que estão chegando, né, entregues pela pesquisa, pelo melhoramento para o agricultor. Isso é o sucesso, fator de sucesso do lançamento de uma variedade. Everton, como profissional ligado ao campo há 26 anos, imagino que você chega numa lavoura, já consegue só de olhar saber se a genética usada ali é boa ou não. Mas e o produtor rural, como é que ele consegue saber que a semente que ele vai usar tem uma boa qualidade genética, vai atender às necessidades dele? Bom, inicialmente, numa visita no começo, né, na emergência da lavoura, a gente já consegue verificar, por exemplo, a questão de vigor das sementes, que é um fator de qualidade hoje e é um dos pontos muito, muito importantes quando a gente fala em semente certificada. Uma semente com baixo vigor vai ter uma população menor, daquela recomendada do posicionamento. Com isso, naquele momento inicial, ele já sai perdendo. Então, no momento que nós temos um potencial de 100, ele começa a cada etapa a ter decréscimos, né? Então, se tudo correr bem, manejo, doenças, clima, ainda assim, em usando uma semente de baixa qualidade ou não de tão boa qualidade, ele já começa, pode ter grandes riscos
no início da implantação da cultura, já ter as perdas e não chegar naqueles patamares de rentabilidade que ele gostaria. E quando a gente fala em boa qualidade, a gente está falando em semente certificada também, né? Sim. Com relação ao uso da semente certificada, o grande objetivo é trazer uma garantia e uma segurança para o agricultor que tudo que o Everton estava comentando agora com relação à população de plantas correta, a você ter um estabelecimento inicial da sua lavoura uniforme, a não ter falhas de população, que essa semente traga isso para você, além também da pureza genética, que não tem mistura de outros cultivares, enfim, outros fatores. E com relação à semente, a gente fala muito em que empresas, produtores de semente, sementeiros especializados em ter a melhor semente com alta qualidade, com garantia de germinação, com garantia de vigor, possa ofertar essa solução para o agricultor e, vamos dizer assim, que ele tenha uma certa tranquilidade em pegar aquela semente e falar, não, aqui eu posso confiar que se eu estou falando que eu tenho que ter 12 plantas por metro, colocando essa quantidade de sementes, eu vou chegar nessas 12 plantas por metro. Everton, certificação. Importantíssimo ele estar atento a isso. Muito importante, porque dentro dos vários quesitos, que é um fator de decisão para usar semente certificado, como o Jacopini comentou, também a questão de origem, né? A gente saber que a origem, as categorias, né? Todas as gerações que são cultivadas, né? daquela cultivar ao longo dos anos, controlada por entidades, que nem o próprio Ministério, o obtentor, também pelos multiplicadores. Nós temos a questão de garantia, né? Que é a procedência do material, além disso, a qualidade que é analisado por laboratórios certificados, por entidades certificadoras também ligadas e indicadas pelo próprio Ministério da Agricultura. Nós temos outros fatores também, que é a questão de segurança para o agricultor. No momento que ele tem um produto que vem de um produtor de sementes, que tem um certificado de origem, tem a nota fiscal, qualquer problema que houver na lavoura, ele sabe muito bem a que recorrer, né? Isso é uma segurança muito grande para ele. Da mesma forma, como essas cultivares estão todas registradas, né? São variedades que têm todo o amparo da lei de sementes, ele também consegue acesso para isso em relação à questão de financiamento agrícola, o próprio seguro agrícola, né? Isso nos ajuda muito quando a semente é certificada, né? E finalmente a questão de inovação. Eu acho que da mesma forma que foi comentado aqui, toda a genética passou ao longo dos anos por vários processos, né, de melhoria e grandes melhorias. Então, primeiro ponto, a genética está trazendo isso para a semente e isso vem pelo caminho que é a inovação. E ao mesmo tempo, todas as tecnologias, desde a soja RR, a intacta que estamos usando hoje, vem através da semente. Então, inovação é outro ponto de destaque em relação à semente certificada. Everton, obrigada pela companhia e presença aqui no nosso webinar. Vinícius, obrigada também por todas essas informações. Tenho certeza que colaborou bastante com o sojicultor, principalmente com quem está preparando aí a próxima safra, né? Obrigada principalmente a você que acompanhou esse bate-papo aqui. E continue acompanhando a Monsoy nas redes sociais. Siga o M de Monsoy. Tchau, pessoal!